Boa noite, meus irmãos. Vamos começar a conversa de hoje. O assunto é extremamente importante e faz parte do nosso dia a dia, com toda certeza. O tema é resignação, uma reflexão sobre fé, aceitação e evolução espiritual. E a gente vai começar falando sobre as fontes bibliográficas que foram utilizadas para esse material de estudo. A gente usou como base o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o livro Passos da Vida, o livro Fonte Viva de Chico Xavier, o livro Paulo e Estevão e o site Passatempo Espírita. E antes de colocar o conteúdo aqui, queria que cada um de nós pensássemos a respeito daquilo que a gente entende por resignação. Normalmente, essa palavra é associada a uma aceitação passiva de alguma dificuldade que a gente esteja passando na nossa vida. Então, a gente comumente costuma entender que as pessoas que sofrem caladas são pessoas resignadas. Mas será que é isso? Será que a resignação é o sofrimento passivo, o sofrimento calado, esperando que o tempo resolva aquilo que está nos causando dor? E o Evangelho segundo o Espiritismo tem uma parte muito boa que trata de resignação e de obediência. A gente vê o termo de resignação muito fortemente falado na doutrina espírita. Eu, particularmente, não costumo ouvir muito se falar em outras situações. Mas o Espiritismo toca muito forte esse tema. Porque se a gente não souber o que é resignação, possivelmente não estamos conseguindo aproveitar bem as experiências que nós temos em nossa vida. E o Evangelho, ele fala que tão rica em sabedoria é essa prática espiritual que nos convida a cultivar a obediência e a resignação. Essas duas são virtudes companheiras da doçura, mas elas são virtudes ativas, que muitas vezes são confundidas com a ausência de sentimento, ou seja, a negação do seu sentimento e da sua vontade. E muitas pessoas dizem, não, deixa eu passar por isso porque foi assim que Deus quis e eu não posso reclamar. Eu nada posso fazer. Eu só tenho que esperar até que isso passe. Só que ele está dizendo aqui no Evangelho que são forças ativas. E a partir do momento que eu digo que não tenho nada para fazer, eu fico o quê? Estagnada. Eu fico parada. Mas, refletindo sobre isso, sendo forças ativas, elas são capazes de nos fazer passar pelos nossos fardos, pelas nossas expiações, com serenidade e com fé que tudo isso vai passar. Jesus foi a encarnação dessas duas virtudes. Quando Jesus aqui chegou, o mundo tinha recentemente saído da barbárie. Ele ainda estava numa época que se praticava a lei de talião, olho por olho, dente por dente. Por quê? Porque todos nós que habitávamos esse planeta há 2000 anos atrás, nós não tínhamos ainda intelecto suficiente para entender quando Jesus dizia, repare o mal com o bem. Porque a própria sociedade chamava de covardes aqueles que não devolviam na mesma moeda. E hoje ainda é mais ou menos assim. A diferença é que hoje a gente já reflete melhor antes de agir dessa forma. Então Jesus foi o exemplo da resignação quando ele veio para este planeta. Um ser extremamente evoluído que precisou se sacrificar, porque teve que ter o seu perispírito apropriado, retrabalhado durante muito e muito tempo para se adequar ao grau de energia do planeta Terra. Uma energia muito mais densa, mais pesada que o corpo que ele tinha. E ele assim o fez,
para servir como exemplo para todos nós. E a gente está aqui hoje, há 2000 anos, ainda tentando entender o que ele disse para a gente naquela época. Então Jesus foi resignado quando se sacrificou para nos ajudar, mesmo entendendo que ele iria sofrer e que muitos iriam o perseguir, como assim o fizeram e até o sacrificaram. A resignação, de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, é a chave libertadora dos nossos destinos nas situações desafiadoras que vivemos diariamente. Muitas vezes a gente diz assim: Deus, me ajude, eu quero que aconteça determinada coisa. Vamos supor que a gente tenha uma proposta de trabalho. E aí a gente faz: Deus, me ajude a conseguir aquele emprego. A gente comumente diz o que a gente quer, quando na realidade a gente não sabe se vai ser a melhor opção para a gente. Então, com medo que a gente se submeta a situações que a gente ainda não tem condições de aguentar, porque nós ainda estamos no mundo de expiação e de provas. Logo, nós somos espíritos muito ainda inferiores. E a gente não consegue trabalhar todas as nossas imperfeições de uma vez só. Então Deus é tão misericordioso que Ele vai dando as provas para a gente de pouquinho, que é para a gente aguentar a passar por ela. Então nem tudo que a gente pede vai fazer o bem para a gente, porque a gente pode não ser capaz de lidar com aquela situação que não havia sido planejada anteriormente para a gente, nesta encarnação. Sabendo disso, o pedido mais adequado seria: Senhor, faça aquilo que seja melhor para mim nesse momento. E entregar para Ele esta decisão, porque a gente não sabe o que vem pela nossa frente. Mas Ele sabe o que vem pela nossa frente e sabe da capacidade de cada um de nós em lidar com essas situações. Então, muitas vezes, a gente mesmo pedindo diretamente algo, Deus nos dá outra coisa. Ele nos dá outra coisa por quê? Porque Ele sabe que vai ser ruim para a gente. É que nem quando um filho diz para a gente: mamãe, eu não quero ir para a escola. Os meninos hoje vão faltar aula. E a gente faz: não, você vai para a escola, porque é lá que você tem que estar para aprender. Essa é uma das etapas mais importantes de sua vida. E aquele filho acha que é o quê? Um castigo. E quando chega mais velho, graças a Deus, com uma profissão, com o seu sustento, ele agradece por aqueles pais que naquele momento, quando criança, fizeram ele achar que estavam fazendo sofrer, quando na realidade estavam fazendo um bem para que ele tivesse um futuro mais tranquilo. É assim Deus nas nossas vidas. A gente, pai e mãe, somos uma cópia ainda muito, muito rascunhada do que é o nosso pai. Mas a gente, quando olha para os nossos filhos, quer o quê? O bem deles. Então, muitas vezes, a gente não faz do jeito que eles querem, porque a gente sabe que não seria adequado para eles. Assim é o nosso pai. E é a fé, essa fé que a gente precisa ter para entregar as nossas vidas de coração para eles. Quando Jesus comentou no Evangelho: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, ele entendia que, com a resignação nas nossas vidas, a gente seria capaz de um dia até bem dizer aquele sofrimento que a gente passou. Por quê? O sofrimento que a gente passa é para que a gente aprenda. Então é o início da nossa cura espiritual. Então, voltando para o tema resignação, a gente está entendendo aqui que resignação não significa passividade. Resignação é uma força ativa. E a gente tem que prestar muito atenção sobre o que ela quer dizer na nossa vida e qual o papel dela nos nossos desafios, para que a gente tenha êxito em todas as situações, especialmente dolorosas, que nos acometem. A espiritualidade
através dos livros de André Luiz, mostra que a resignação nos impulsiona para a evolução. E não significa a fuga dos nossos deveres ou a inatividade. Algumas pessoas dizem assim, estou sem emprego, mas é porque Deus quer. No momento certo vai chegar um emprego para mim. Chega se a gente não procurar. Chega se a gente não procurar se atualizar. Não. Ser resignado é entender que nós estamos passando por uma situação difícil, mas que cabe a gente procurar caminhos diferentes. E agir de qualquer forma, dentro das nossas possibilidades, para conseguir lidar com ela e, se possível, até transformar ou mudar o rumo dessa prova. E se assim a gente não conseguir, se a gente já tiver feito tudo o que é possível, e mesmo assim aquela dificuldade permanece, é hora da gente entregar a Deus e entender que tudo tem seu tempo. Se nós fizermos de tudo e não for possível uma modificação naquela situação, é porque a gente vai aprender algo ainda com aquela situação. E a resignação é essa força da gente tentando driblar o sofrimento que muitas vezes essas situações dolorosas trazem em nós por conta da nossa revolta, por conta da nossa insatisfação, por conta do nosso orgulho. Mas qual é a verdadeira causa raiz dos sofrimentos da gente? Quando a gente, vamos supor que nós tivemos uma discussão, simplesmente porque uma pessoa não concordou conosco. Não era uma questão de vida ou morte, não era uma questão muito grave, mas uma pessoa não concordou conosco e a gente terminou passando mal, porque a gente teve tanta da raiva naquele momento que a gente passou mal. E perdeu um compromisso, perdeu uma viagem. O que é que a gente vai dizer? O que é que costumeiramente a gente diz? Estou nessa situação porque aquela criatura fez isso comigo. Então, o que eu estou sofrendo hoje foi ele quem fez comigo. Não é assim? Normalmente nós achamos que a causa dos nossos sofrimentos está em alguma pessoa ou em algum fato. Mas o que a espiritualidade nos diz é que não. A causa dos sofrimentos tem a ver com a forma como a gente lida com aquela situação. Nem tudo é tão ruim quanto a gente imagina. Mas a gente se apavora, a gente se revolta, a gente tem raiva, a gente sofre por conta da energia pesada que a gente coloca nas situações. Muitas vezes muito mais do que por um acontecimento. Então vamos supor que a gente estava de viagem marcada e a gente levou um tombo. E aconteceu um problema, fraturou a perna e por isso a gente não vai poder viajar. Então a gente fica revoltado, insatisfeito. Não era para eu ter passado por isso. A culpa foi do prefeito que deixou aquele buraco na rua. Nenhum político presta. E a gente começa a xingar e a blasfemar e a querer achar um culpado. Não que não existam culpados, claro que sim. Quando a gente propositadamente faz algum mal a alguém, nós temos que nos responsabilizar por eles. Mas a gente não precisa se destemperar diante das situações. Entendem a diferença? O sofrimento tem a ver com a forma como a gente lida. Eu já dei um exemplo parecido aqui, mas eu gosto de reforçar. Vamos supor uma família que a gente tem pai, mãe, 2 filhos, gêmeos, idênticos, e o pai, que era o maior provedor da casa, falece. Aquela família antes vivia uma vida financeira muito tranquila, viajava, os filhos tinham roupas de marca, os carros eram mais novos, e com o falecimento do pai, a família precisou reajustar a sua situação financeira e as suas despesas.
Essa família não passou mal financeiramente, mas os filhos tiveram que ir para uma escola mais barata. Os filhos não puderam mais fazer aquelas viagens caras, nem usar aquelas roupas de grife. E o que foi que aconteceu com esses dois filhos gêmeos idênticos? Um desses filhos ficou revoltado. Mas não é possível, eu não mereço passar por isso. Eu tinha uma vida financeira maravilhosa e Deus levou meu pai. Eu merecia uma vida financeira mais feliz. Eu quero sair, eu quero comprar, eu quero gastar aquilo que eu quiser e hoje eu não consigo. E ele vive a sua vida guardando essa revolta e se colocando sempre na posição de vítima. A minha situação hoje financeira é muito difícil porque eu perdi o meu pai. Enquanto que o outro irmão, idêntico fisicamente a ele, passando exatamente pela mesma situação, disse: eu vou estudar. Vou estudar, vou fazer cursos, vou me especializar, para que eu consiga ter uma situação financeira melhor. E a vida desses irmãos se torna totalmente diferente. Um revoltado e ainda sofrido, porque vê o irmão financeiramente melhor e ele nessa situação. Mas ele não enxerga, ele continua culpando a morte do pai pela inação dele, pela falta de capacidade que ele teve de correr atrás e de procurar fazer por conta própria um futuro melhor para ele. Então, qual é a culpa? Qual é a causa raiz do sofrimento desse irmão revoltado que se tornou um adulto com condições financeiras difíceis, cheios de vícios, depressivo? Qual é a causa do sofrimento desse irmão? Foi a morte do pai dele? Ou foi a forma como ele escolheu lidar com a situação? Ele se sentia orgulhoso o suficiente para passar por aquela dificuldade. Eu não mereço passar por isso. E isso muitos de nós dizemos. Muitas coisas que a gente passa, a gente tem um sofrimento muito maior porque a gente não aceita. E a gente não aceita por quê? Porque nos sentimos superiores ao que de fato nós somos. Então, quando a gente estiver passando por uma determinada situação, é importante que a gente tire o véu que cobre os nossos olhos para analisar o que de fato está causando em mim tanta dor. Foi aquele ato que se passou ou a minha insistência em não aceitar aquela situação? E por que é que eu insisto em não aceitar aquela situação? É porque eu sou orgulhoso? Se eu sou orgulhoso, eu preciso trabalhar o meu orgulho. Então é aí que vem a resignação como fator de evolução. E nós precisamos entender a causa real dos nossos sofrimentos nas situações desafiadoras, porque a partir disso a gente consegue começar a se melhorar. No livro Passos da Vida, tem um capítulo chamado O que mais sofremos? E o texto diz assim: o que mais sofremos no mundo? Não é a dificuldade, é o desânimo em superá-la. Não é a provação, é o desespero diante do sofrimento. Não é a doença, é o pavor em recebê-la. Não é o parente infeliz, é a mágoa de tê-lo na equipe familiar. Não é o fracasso, é a teimosia de não reconhecer os próprios erros. Não é a ingratidão, é a incapacidade de amar sem egoísmo. Quando a gente sofre desesperadamente porque alguém que a gente diz que ama age de uma forma desagradável conosco, o que é que está acontecendo de fato? Nós estamos esperando pela troca. Porque o amor verdadeiro não espera nada em troca. A gente deveria continuar amando e entendendo que todos nós somos cheios de defeitos, por que é que eu vou cobrar a perfeição de outra pessoa? Então, não é a pequenez
que nos faz sofrer, mas é a revolta contra a superioridade dos outros. Em um dos livros que eu li, eu não me lembro qual foi, ele fala que a inveja é a incapacidade de fazer igual ao que a outra pessoa está fazendo. Então vamos refletir sobre cada um desses sentimentos que ainda existe dentro de nós mesmos. Porque aí a gente vai começar de fato a nossa evolução. Não é a injúria que nos dói, é o orgulho ferido, eu não mereço passar por isso. Não é a tentação, mas é a volúpia em ceder a ela. Não é a velhice do corpo, mas é a paixão pelas aparências. E aí esse capítulo termina. Não é fácil de perceber, mas não é fácil de perceber na solução de qualquer problema. O pior, como é fácil de perceber, desculpa. Na solução de qualquer problema, o pior problema é a carga de aflições que criamos, desenvolvemos e sustentamos entre nós. Eu conheço uma pessoa que deixou de andar porque não quis fazer a fisioterapia. E o médico disse, olha, o seu caso é tranquilo, é só você fazer a fisioterapia que você vai voltar a andar. Mas eu não quero fazer, porque isso dói muito. Eu prefiro aceitar o que Deus quis para mim. Só que Deus não quis que ela ficasse sem andar. Foi a opção dela. Então o sofrimento que fez ela ficar na cama para o resto da vida, infelizmente, foi escolha dela. Esse texto foi do livro Passos da Vida, escrito por Emmanuel através de Chico Xavier. Então a gente está vendo que, diante dos nossos problemas, a gente precisa agir com resignação. E a resignação não é passividade. A resignação é uma autoanálise. É a identificação inicial do porquê nós estamos sofrendo, para encontrando a causa deste sofrimento sempre dentro de nós, a gente procurar superar essa causa. A gente procurar um caminho diferente. Então, a solução, a resignação exige autoanálise. E quando a gente se analisa, quando a gente faz o possível para passar por uma situação difícil e a gente não consegue mudar o quadro, então cabe a gente aceitar de coração tranquilo. Por quê? Porque a gente ainda precisa daquele tempo para aprender a lidar melhor e nos fortalecermos diante daquele desafio que a gente está passando. E a confiança no divino é fundamental. Se a gente não tem fé, se a gente não acredita que acima de nós tem uma criatura guiando todos os nossos atos, mas que como um bom pai quer que a gente aprenda por conta própria, por isso que ele realmente não faz por nós, somos nós quem fazemos. Se a gente não acredita que tudo tem um motivo para acontecer, porque como somos espíritos muito antigos, a gente tem os nossos débitos de outras vidas. Assim como continuamos assumindo mais débitos nesta vida. Quando a gente é impaciente, quando a gente é maledicente, quando a gente é preguiçoso, quando a gente é rancoroso. Então você veja, a gente tem isso tudo dentro da gente e a gente ainda faz um pouquinho mal. Mas isso é motivo para a gente se desesperar? Não. Porque é bom repetir, nós hoje estamos na nossa melhor versão. Então a gente precisa se amar do jeito que nós somos hoje. Com certeza já fomos muito piores. Então temos que agradecer a Deus cada passo que a gente dá. Porque como espíritos milenares a gente não vai mudar de uma hora para outra. Mas a gente deve, todos os dias, tentar melhorar um pouquinho. E a gente começa com essa melhora aqui, entendendo, estudando, procurando saber como é que de fato se prega, como é que de fato foi planejado pela espiritualidade divina
a nossa vida. Nascemos simples e ignorantes. E estamos aqui para aprender. E a gente não aprende sozinhos. É o amor que faz com que a gente vá aprendendo aos pouquinhos. Por isso que a gente vem também junto aqui de espíritos amigos. Se toda a família não é uma família que se ama integralmente, porque em cada família tem sempre algum que a gente diz que é o problema da família, né? Assim que a gente costuma falar com a sociedade, socialmente falando, né? Que na realidade, possivelmente, é um espírito com quem nós já tivemos algumas divergências em outra encarnação. Mas a gente vem cercado de espíritos amigos para nos ajudar a passar pelas dificuldades da vida. Porque facilita e muito a gente saber que tem um pai, que tem uma mãe, que tem um amigo, que tem uma irmã, que a gente pode correr para os braços quando a gente está desesperado. Então, é fé, é bola para frente. Esses ensinamentos espíritas são para nos fazerem refletir sobre como a gente está conduzindo as nossas vidas e não para fazer a gente sair daqui tristes e angustiados, dizendo, meu Deus, ainda tem muita coisa pela frente. Temos muita coisa pela frente, mas eu posso dizer que eu acho que o pior já deve ter passado. Senão a gente não estaria aqui numa quinta-feira de noite, né, estudando juntos. E como grande exemplo, existem muitos, Chico Xavier, Divaldo, esses que conviveram conosco como grandes exemplos de vida de resignação, porque a vida de Divaldo e de Chico foi vida de sofrimento, vida de doação, para que nós estivéssemos aqui hoje com esse material para estudar. Porque grande parte do material que a gente usa foi psicografado por quem? Por Chico Xavier e por Divaldo. E esses irmãos abriram mão dos seus sonhos. Divaldo contou no seu filme que ele tinha o desejo de se casar. E Joana de Ângeles disse, olha, sinto muito, mas esses não são os planos para você nessa encarnação. Ele sofreu, ele se revoltou? Não. Ele transformou em amor aquele que ele tinha nas mãos deles. Porque também tem aquela frase que diz, se você não faz aquilo que você ama, que você aprenda a amar aquilo que você faz, porque senão você vai sofrer. Somos nós que escolhemos como vamos lidar com as nossas vidas. É fácil? Todo dia está feliz e radiante? Não, ainda não. Mas se a gente for feliz um dia sim, o outro não, a gente já está ganhando. A gente já está no lucro. Então que a gente se acorde e agradeça a Deus por estar vivos, por estarmos em condições de andar sozinhos, sem depender de ninguém, por termos um trabalho que nos sustenta, por termos uma família que nos apoia. Se a gente olhar direitinho, a gente tem mais motivos para agradecer do que motivos para reclamar. Só que se a minha unha for mal feita, eu vou reclamar e vou passar o dia emburrada, porque a minha unha ficou mal feita pela manicure. Não é assim que acontece? A gente esquece tudo de bom que teve durante o dia por conta de uma bobagem. Então vamos refletir. A vida é feita de reflexão. O próprio Santo Agostinho dizia que no final do dia, ele fazia um balanço de suas ações, para saber como é que ele tinha se comportado e se ele teria feito para com os outros aquilo que ele gostaria que fizesse com ele. E assim cada um de nós pode fazer também no nosso momento de descanso ou em qualquer outro momento do dia que for mais fácil para cada um de nós. Então Paulo de Tarso, para mim, é um exemplo lindo de resignação. Quem aqui já ouviu a história de Paulo e Estevão? Quem já leu esse livro? Um dos livros mais lindos que eu já li na minha vida. Eu chorei da primeira página até a última página. Na época que eu lia, eu ia pegar meu marido no cursinho e ficava esperando que ele terminasse as aulas. E eu chorava até terminar as aulas dele. Acho que o pessoal dizia assim, rapaz, esse marido faz muito mal, essa menina. Que ela está chorando que nem desesperada, mas eu chorava porque ele é de uma fé genuína, é de um amor belíssimo. E a história de Paulo
começa quando ele nasce, ainda com o nome de Saulo, na cidade de Tarso. E ele era cercado de cultura e de erudição. Paulo foi educado nos preceitos morais mais rígidos da lei mosaica. Só que ele tinha esses valores religiosos de forma tão forte dentro dele, que ele, endurecido pela convicção desses valores, ele começou a perseguir os seguidores de Jesus, porque ele acreditava que esses seguidores eram ameaça para a sua tradição. E Saulo conheceu Abigail ainda dentro desse contexto. Abigail era uma jovem simples, órfã de pai e mãe, que morava com uns amigos e tinha um irmão, Estevão. E Estevão não estava com ela. Ela não sabia onde ele estava, fazia tempo que não o via, quando ela começou o relacionamento com Saulo. Saulo, muito apaixonado por Abigail, resolveu levá-la para conhecer os seus pais na cidade onde ele morava. E chegando lá, passeando na praça, Abigail se surpreendeu ao ver que o seu irmão estava sendo castigado em plena praça pública. Ele estava sendo perseguido e estava sendo açoitado por ser um seguidor de Cristo. Abigail correu até o irmão desesperada, mas já era tarde. Ele morreu. E Saulo, sem entender o que se passava, disse: mas de onde você conhece esse homem? Ela disse: era o meu único irmão. Saulo se desesperou, porque ele tinha tirado da irmã dele a pessoa e a única pessoa que ela tinha de sua família. Por sofrimento, por culpa, ele se separou de Abigail. E depois de muito tempo ele resolveu procurá-la. Ao encontrá-la, ela estava adoecida. Só que ela, naquela época, já estava uma cristã convicta. E não condenou Saulo pelo que ele fez. Pelo contrário, ela falava com ele de Jesus com muita doçura e esperança. E mesmo doente, Abigail transmitia uma fé que Saulo não compreendia, mas que o tocava profundamente. Abigail, muito enfraquecida pela enfermidade, sabia que não tinha muito tempo. Em seus últimos momentos, ela olhou para os olhos de Saulo e disse: não chore, Saulo. A morte não é o fim de tudo. Jesus nos ensinou que a semente, se morrer, dá muitos frutos. Abigail partiu serenamente, deixando Saulo mergulhado em arrependimento e vazio. A mulher que ele amava, o irmão que ele condenou, porque foi Saulo quem condenou Estevão, e a fé que ele desprezava, agora o chamavam para uma nova vida. Saulo foi a caminho de uma cidade de Damasco. Foi quando ele teve uma visão transformadora. Uma luz intensa o envolveu e ele caiu no chão. Uma voz ecoou, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Em Jesus, era Jesus. Cego, por 3 dias, Saulo ficou. Ele rezou, jejuou e foi curado por Ananias. Foi batizado e renasceu como Paulo, apóstolo dos gentios. Por isso a gente se refere hoje a Paulo de Tarso. Tarso foi a cidade que ele nasceu. E Paulo foi o nome de batismo que foi adquirido por Saulo após ter assumido o cristianismo na sua vida. A partir daquele momento, iniciou uma vida de resignação ao abandonar o seu orgulho e os valores antes praticados. Saulo era um homem rico, um homem letrado, um homem poderoso. E ele deixou tudo para lá para seguir as leis de Jesus. Isso é uma resignação.
Quando ele olhou para ele e viu que o motivo daquele sofrimento era o seu orgulho, ele correu atrás do prejuízo. Enfrentou perseguições, prisões e incompreensões, mas nunca mais se desviou do caminho que Abigail e Estevão haviam iluminado com amor e com sacrifício. E os evangelhos de Saulo que a gente lê hoje, no Evangelho segundo o Espiritismo, na Bíblia, foram escritos quando ele estava preso por ser um seguidor de Jesus Cristo. Então, gente, força interior é necessária, entendendo que Deus vai sempre nos dar força para mudar aquilo que tiver de ser mudado e para aceitar aquilo que não está na nossa mão ser modificado. Quando a gente se resigna, quando a gente se entrega a Deus, procurando sempre entender aquilo que a gente pode fazer e aquilo que a gente não tem condições mais de fazer, a mente da gente se asserena. Já perceberam como a gente fica com a mente tão confusa quando a gente está com medo, quando a gente está com revolta, que a gente não consegue nem pensar? Se a gente não consegue pensar, a gente não consegue encontrar soluções com clareza. Então, a resignação é necessária para que a gente encontre um novo rumo para a gente dentro daquela situação desafiadora. E esse novo olhar que a gente tem faz com que a gente encontre outras oportunidades, que com certeza serão mais ricas para nós do que nós pensávamos que seria. Tem uma frase no livro Ceifa de Luz, que foi também psicografada por Chico, pelo espírito de Emmanuel, que diz assim: aceitação e paciência, sem fuga ao trabalho, constitui quase sempre metade do êxito em qualquer teste a que estejamos submetidos. Então, se pensar que metade do nosso êxito, metade do sucesso que a gente vai ter diante de uma situação difícil, está na gente aceitar e ter paciência, não já é uma luz no fim do túnel? A gente sabe que pelo menos diminuímos metade dos problemas de nossas costas. Agora vamos tentar resolver, correr atrás desses 50% que estão nos faltando. Jesus Cristo, ele foi o nosso exemplo máximo de resignação. Quando falamos no início deste estudo de hoje, que ele, na realidade, já sabia o sofrimento que iria padecer por conta de uma sociedade ignorante, de uma sociedade que tinha uma moral ainda muito questionável naquele período, ele foi resignado em aceitar a missão que o Pai deu para ele, com o único objetivo de servir exemplo para nós. Jesus não se beneficiou em nada vindo para cá, porque ele já era um espírito puro. Jesus foi um espírito que governou, que comandou a criação do planeta Terra. Algumas pessoas que não são espíritas, que são recém-chegadas no espiritismo, fazem assim, mas por que Jesus é tão importante para os espíritas? Porque a gente sabe que foi ele é o mentor espiritual, o espírito que criou esse planeta. O maior e a autoridade maior para a gente nesta nossa casa. Porque acima de Jesus, para a gente tem Deus. Então Jesus foi o nosso maior exemplo de resignação quando ele disse: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Quando ele manteve silêncio durante as dores que ele vivenciou, porque fisicamente ele padeceu. Padeceu com os pregos que foram colocados nas suas mãos. Padeceu de ficar pendurado numa cruz como um criminoso comum. E em nenhum momento ele reclamou, pelo contrário. O olhar dele era um olhar sereno, mas um olhar de constrangimento e de preocupação com os irmãos que estavam fazendo aquilo com ele. Foi quando ele disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. E assim, a resignação é o Cristo que vive
dentro de nós. É o caminho para uma vida mais plena, com um alinhamento com a vontade divina. A gente vai ler um texto aqui, que também é um exemplo de resignação, mas um exemplo de um homem comum, como cada um de nós. Muito embora nós não tenhamos uma vida missionária, como a gente conhece esses grandes missionários como Chico Xavier, Irmã Dulce, Divaldo, mas todos nós temos pequenas missões. Missões com os nossos familiares, missões com os nossos colegas de trabalho. Porque o nosso exemplo é verificado por todos. Tudo que a gente faz é visto por todo mundo que convive com a gente. Então a nossa missão, mesmo não sendo grandiosa, é uma missão importante, porque a gente é capaz de transformar as nossas vidas e de transformar a vida das pessoas com as quais nós convivemos. E assim a gente tem um exemplo de uma pessoa chamada Aurino Costa, como um exemplo de resignação. Vou ler a historinha dele que está aqui no meu celular. Aurino Costa nasceu em 4 de junho de 1914, no Rio de Janeiro. Ele nasceu normal, cresceu rápido, andou, tudo normalmente. Aos 12 anos, ele foi morar com a sua irmã e conseguiu seu primeiro emprego como aprendiz de eletricista enrolador, em uma oficina de conserto de motores elétricos no bairro de Vila Isabel. Nesta época, ele trabalhava de dia e estudava de noite. Aos 15 anos, foi convidado a acompanhar o seu chefe em um trabalho no município de Angra dos Reis. Chegando lá, começou a não se sentir bem. Os seus pés incharam, ficaram presos e começaram a doer após uma semana. Ele não suportou mais as dores e voltou para sua cidade. E com o agravamento da doença, ele precisou abandonar o seu emprego. Estava quase sem movimento, se movia com muita dificuldade. A doença agora agia em ritmo acelerado. Quando ocorriam as crises, o deixavam no leito. E quando se erguia, percebia que as deficiências físicas estavam aumentando. As preocupações surgiram com a possibilidade de ficar entrevado. Seus membros se deformaram. Logo, só lhe restava conviver com as suas deficiências, como se elas fossem um novo padrão de normalidade para ele. E ele dizia: alguns devem aprender a ser domadores de suas tempestades e aquietá-las o mais possível, para não correrem o risco de ser a própria tempestade. Veja que reflexão mais linda. Que nós domemos as nossas tempestades, para que a gente não seja a própria tempestade nas nossas vidas. O seu estado físico se agravava. Aos 17 anos, perdeu a flexão da perna direita e a perna esquerda piorou cada vez mais. Ele mesmo assim se esforçou. Quis estudar, mas a sua condição não permitiu. Tentou ser técnico em motores elétricos. Não pôde, pois ele não estava andando mais. Preso ao leito, a sua juventude e a sua paciência atraíam a simpatia de muitos conhecidos e novos amigos se chegavam até ele. Ganhava muitos livros e passou a dedicar-se à leitura. Tornou-se autodidata, aumentando o seu conhecimento e desenvolvendo uma visão mais ampla das coisas. Dedicou-se também à leitura de obras espiritualistas, pois na ocasião já se tornara espírita, um menino de 18 anos de idade. Aos 19 anos, aproximadamente, a sua situação se agravou. Internou-se na Santa Casa e, após diversas pesquisas, foi diagnosticado com uma artrite reumatoide infecciosa, a doença que ele estava. Certa manhã, ao despertar, ele apoiou a mão para se sentar, porém a bacia do lado direito não flexionou. Daí por diante, as articulações foram enrijecendo, obrigando-o a ficar permanentemente na posição horizontal. Os médicos o haviam desenganado. Ele sabia que não se recuperaria,
mas ele voltou para casa desiludido. No entanto, não estava revoltado. Aprendeu que a sua posição agora, a posição horizontal, seria a sua normalidade. E acalentava no âmago a vontade de fazer algo para ajudar as pessoas que estivessem passando por situação semelhante à dele. A indagação, o estudo, as leituras, a busca para o entendimento, para os problemas humanos e espirituais, tornou-se uma constante na vida de Aurino. Pensou no futuro, depois que as grandes tempestades houvessem passado, faria alguma coisa que desse expressão a toda essa experiência que ele estava vivendo. Começava a ser fecundada nele a semente que criaria em breve uma instituição social chamada Ação Cristã. Desejava canalizar as suas energias para um trabalho assistencial, voltado para os portadores de necessidades especiais, sem base econômica, que lhes amenizasse a situação. Então ele almejava abrir uma instituição para apoiar os deficientes que não tinham recursos para serem tratados. O trabalho seria um meio que possibilitaria o emprego de suas potencialidades para que se tornassem úteis. Porque mesmo numa cama, o entendimento, a inteligência que ele ainda tinha, era vista por ele mesmo como uma potencialidade que seria útil para ele e para outras pessoas em semelhantes sofrimentos. Em 1965, Aurino Costa inaugurou, em Bangu, no Rio de Janeiro, a Ação Cristã Vicente Moretti, e essa Ação Cristã ainda existe hoje, com 8 crianças portadoras de paralisia cerebral. Era a primeira vitória dele. A Ação Cristã Vicente Moretti foi crescendo pouco a pouco, graças à coragem e à perseverança de Aurino. Quando certa vez perguntaram a Aurino o que ele achava da dor, ele respondeu: a dor é o fruto da misericórdia divina. É como que um dique a impedir que criaturas prossigam agindo erroneamente em relação à própria vida. A finalidade da dor é sempre purificar o nosso sentimento. Veja que exemplo de resignação. Nós não precisamos chegar numa situação tão ampla dessa para sermos resignados. Mas podemos ser resignados todos os dias, agradecendo tudo que chega para nós. Alimento, trabalho, família, este centro que nos acolhe. E para fechar o estudo da noite de hoje, tem uma frase do livro, um parágrafo do livro Fonte Viva, de Chico Xavier, que fala: autoaperfeiçoamento é obrigatório, a obrigação comum. Busquemos, zelosos, a elevação de nós mesmos, assinalando a nossa presença, seja onde for, com as bênçãos do serviço a todos. Então, logo estejamos integrados ao esforço divino, dentro da ação pessoal e incessante no bem, o alto nos descortinará, mais iluminados caminhos para a nossa ascensão. E aí, meus irmãos, que a gente é convidado para refletir diariamente sobre como a gente está lidando com as nossas situações. Entendemos que a força existe dentro de nós, que Deus não nos criou para sermos passivos, Deus nos criou para sermos agentes ativos na nossa vida. Muita paz para todos.